Sua empresa está crescendo e o regime do Simples Nacional parece não ser mais a melhor opção? Está preocupado com a reforma tributária e não sabe quais os impactos? Será que eu vou pagar mais, menos tributo? Recebeu uma intimação da Receita Federal te informando sobre um possível desenquadramento? Se surgiram essas dúvidas ou se isso já passou pela sua cabeça, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e muito legal, que é a transição do regime do Simples Nacional. Como se sabe, a reforma tributária, que foi aprovada no ano de 2023 e passou pela regulamentação agora no ano de 2025 e começa a fase de transição a partir do ano que vem, é muito importante desde já tomar todos os cuidados e olhar toda a estrutura da empresa para poder fazer a transição da maneira mais tranquila, menos onerosa e de uma maneira mais efetiva para o seu caixa e para o desempenho da empresa. Hoje, então, eu vou elencar aqui todos os principais pontos que você deve levar em consideração para uma transição mais tranquila, estruturada e estratégica. E isso já levando em conta a reforma tributária e todos os seus possíveis reflexos e impactos na escolha do regime tributário da sua empresa. Então, seja muito bem-vindo, meu nome é Jefferson Vieira, eu sou advogado, especialista na área, atuo há 8 anos na área fiscal e eu vou te contar aqui da minha experiência para conseguir ajudar você no dia a dia ou o seu cliente. E aí, para a gente iniciar, é muito importante que estejam bem fixados, que você entenda quais são os limites de faturamento de cada um dos portes das empresas para o regime do Simples Nacional. Para os MEIs, ou seja, o microempreendedor individual, o limite anual de faturamento é de R$ 81 mil. Para os ME, ou seja, as médias empresas, o limite de faturamento é de R$ 360 mil anual. E já para as empresas de pequeno porte, as EPPs, o limite de faturamento anual é de 4,8 milhões. E aí, o primeiro ponto. Por que então sair do regime do Simples Nacional? Eu, como empresário, sou obrigado? E por que sou obrigado? Primeiro, é importante a gente referenciar que, apesar do nome Simples Nacional, é um regime tributário que contém ali algumas complicações, algumas dificuldades, até mesmo burocracias. E as regras devem ser rigorosamente cumpridas, pois então a sua empresa será desenquadrada do regime. E o desenquadramento vai te levar para os regimes do lucro presumido e o lucro real. Só que, apesar de parecer que são regimes que comportam empresas de faturamento maior e por isso acarretam um recolhimento tributário maior, essa não é a regra. Por isso é muito importante sempre fazer a consulta, a comparação entre todos os regimes para entender aquele que mais se adequa à sua empresa. Então, não necessariamente o regime do Simples Nacional vai ser o melhor. Porém, se a sua empresa hoje está no Simples Nacional e você começou a observar que durante o exercício o faturamento está alto e que vai eventualmente ultrapassar aquele limite que é estabelecido em lei, é necessário ter um cuidado muito grande para conseguir fazer uma transição tranquila sem que a sua empresa seja penalizada. Então, via de regra, só há a obrigatoriedade da alteração do regime do Simples Nacional pelo estouro do faturamento. Conforme falamos, cada tipo de empresa há um limite de faturamento a ser observado. Por isso, é muito importante que você saiba qual o porte da sua empresa, se você é um MEI, ME ou EPP, para estabelecer e conseguir trabalhar dentro do limite que a lei permite que você esteja ali beneficiado pelo regime simplificado. Além disso, há também os casos de desenquadramento pelo cometimento de alguma irregularidade. E dentre as irregularidades, a gente pode citar aqui como exemplo débitos tributários não regularizados pela empresa. Por isso é muito importante que a empresa esteja com a situação fiscal completamente em dia. Qualquer débito tributário não regularizado é motivo de desenquadramento. Outro ponto é que a empresa que é hoje registrada no Simples Nacional não pode ter nenhum sócio que seja outra empresa. Portanto, é imprescindível que todos os sócios da empresa que hoje está no Simples Nacional sejam pessoas físicas. Caso contrário, a Receita irá verificar que dentro do quadro societário existe ali outra empresa e realizará o desenquadramento de ofício. Outro motivo que dá o desenquadramento do Simples Nacional é, por exemplo, a ausência de atualização cadastral.
Imagine que a sua empresa está sediada em determinado endereço. E aí você resolve se mudar. E por um lapso esquece de informar a Receita e alterar os cadastros, os registros da empresa. E isso é motivo de desenquadramento. Todos os cadastros da empresa, não só endereço, telefone, e-mail, contatos do sócio, todos necessariamente devem estar sempre 100% atualizados. Por isso é muito importante que você, sua contabilidade, a sua assessoria sempre comunique a Receita e os órgãos competentes de qualquer alteração cadastral. Outro motivo que enseja o desenquadramento do Simples Nacional é quando você, no caso de único sócio, ou se houver mais de um sócio, seu outro sócio, ele participar de outra empresa que não esteja no Simples Nacional e que naquela outra empresa ele tenha mais de 10% de participação, ou seja, que ele tenha mais de 10% do capital social. Neste caso, a lei é clara trazendo a vedação. Então, se houver essa situação, é importante que o sócio se retire da sociedade ou que ele abaixe a sua participação na outra empresa para menos de 10%. E essas regras são criadas para proteger a estruturação do regime simplificado do Simples Nacional e evitar com que as pessoas, os empresários, utilizem de artimanhas e ofícios para burlar o limite de faturamento e conseguir estar dentro do regime do Simples Nacional, mesmo que descumprindo algumas regras, ou seja, extrapolando principalmente o faturamento, que é o que mais pega, é o item mais importante e o que mais causa desenquadramento. E aí, conforme falamos, então, mesmo existindo a possibilidade de você ficar no Simples, é sempre muito importante que sejam feitas as avaliações contábeis a fim de avaliar qual regime tributário é mais adequado, uma vez que nem sempre o Simples Nacional vai ser o regime mais adequado e mais benéfico, ou seja, menos oneroso para a empresa. Mas o objetivo do vídeo de hoje é outro e a gente vai tratar aqui só daquelas empresas que estão em franco crescimento, com expansão de faturamento, que já estão olhando ali para o limite do Simples Nacional e pensando, e você desenquadrado. Então a gente vai passar ali por todos os detalhes, explicar motivos e benefícios, questões que devem ser olhadas e cuidados que devem ser tomados para que a empresa não seja desenquadrada de ofício e que você e a sua empresa não sejam então severamente penalizados. Porém, antes da gente entrar nesses detalhes, é muito importante pelo menos rememorar aqui brevemente aqueles outros regimes, tais como o lucro presumido e o lucro real. Nós já trouxemos essa explicação mais a fundo, um pouco mais detalhada, em outro vídeo. Nós vamos deixar aqui no card o link para que você possa assistir com calma e ali aprofundar, entender um pouquinho melhor. Então, como um breve resumo, vamos trazer aqui um comparativo rápido entre o regime do lucro presumido e do lucro real, para que você saia desse vídeo pelo menos com uma ideia e um panorama geral e já podendo ali ter mais condições de tomar a decisão de maneira mais acertada. Então vamos lá. Lucro presumido. Como o próprio nome já diz, o fisco vai presumir a sua margem de lucro e, para tanto, ele utiliza de bases já estabelecidas em lei que dependem da atividade do seu negócio. Empresas de comércio, por exemplo, a presunção de lucro ela é menor. E aí o fisco entende que do seu faturamento, no caso do comércio, a presunção de lucro é de 8%. Já se a sua empresa é prestadora de serviço, ele entende que a margem de lucro é maior. Portanto, a presunção é de 32%. E aí, a partir dessas presunções, aplica-se respectivamente as alíquotas de IRPJ e CSLL, com os adicionais que, novamente, já tratamos num vídeo à parte, que seria muito interessante você assisti-lo para entender o assunto completamente e aí tirar todas as dúvidas. Mas, para facilitar a sua vida, nós vamos deixar aqui um quadro resumo para explicar, ali exemplificar quais são essas alíquotas e como elas variam entre um regime e outro. Já o lucro real, também como o nome já meio que deduz, a tributação de IRPJ e CSLL, ela incide sobre o real lucro, ou seja, aquele lucro verdadeiro da empresa. E por isso são consideradas todas as receitas e deduzida boa parte das despesas da empresa. E já que o fisco, nesse caso, vai tributar o verdadeiro lucro da empresa, exige-se uma contabilidade mais estruturada, mais organizada, com controle efetivo de estoque, de entrada de mercadorias, saída, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários. É necessário que tudo esteja documentado e regularizado conforme as normas contábeis exigem. E um comparativo para ficar fácil de você entender e bem didático.
O lucro presumido e o lucro real é como se você fosse no mercado e comprasse um prato congelado, que basta você chegar, colocar ali no micro-ondas e no forno e esquentá-lo. Esse é o presumido. Ele é mais fácil, já vem basicamente tudo pronto, não há necessidade de muito detalhe, muitas coisas a se olhar. Já o lucro real é como se você pegasse esse mesmo prato congelado e o fizesse desde o início. Dá mais trabalho, exige mais cuidado, mas dependendo dos ingredientes e da forma como é feito, pode ser inclusive mais econômico e mais benéfico para você. E então, feito esses contextos iniciais, para você ter uma base mínima para entender dos assuntos que nós estamos tratando, vamos falar agora das armadilhas que não pode perder de vista nunca para não incorrer em algum tipo de problema que vai te causar prejuízos financeiros. É o sublimite de faturamento do Simples Nacional. E Jefferson, por que sublimite? Como falamos anteriormente, o Simples Nacional, por ser um regime mais simplificado e, em teoria, mais benéfico por trazer, pela desnecessidade de ter uma contabilidade mensal e uma carga tributária, em teoria, menor, a legislação determina então um limite anual de faturamento. Só que o que é muito pouco falado e pouco observado pelos empresários no dia a dia é que existe um sublimite. E esse sublimite diz respeito ao recolhimento dos tributos ICMS e ISS por fora da apuração do Simples Nacional. Ou seja, para o contribuinte, para a empresa ficar no regime simplificado do Simples Nacional, há um limite de, por exemplo, 4,8 milhões daquelas que são as EPPs, empresas de pequeno porte. E aí, dentro desse limite de faturamento, existe o sublimite. E no cenário das EPPs, esse sublimite é de 3,6 milhões de reais. E Jefferson, o que acontece então se a empresa ultrapassar esse sublimite? No caso, quando há ali o estouro desse sublimite, o empresário deve começar a apurar e recolher os tributos ICMS se ele for comerciante de mercadorias ou ISS se ele for um prestador de serviços, à parte. Ou seja, finalizar a competência, além do DAS, do recolhimento do Simples Nacional que a empresa faz mensalmente, deve ser apurado e recolhido à parte também o ICMS e o ISS. E aqui é onde mora a armadilha. Por quê? Essa apuração e recolhimento à parte, somado à guia única já recolhida mensalmente pelo contribuinte do Simples Nacional, pode elevar em muito a sua carga tributária. Ou seja, para entender, extrapolou o sublimite de 3,6 milhões, passa-se então a necessidade de ter a apuração e recolhimento do ICMS ou do ISS à parte, além da guia mensal já recolhida todos os meses. E isso, por si só, já indica ali, sinal amarelo, muita atenção. Primeiro, isso pode fazer com que sua carga tributária já fique maior do que aquela que seria efetivamente recolhida se você estivesse ali num lucro presumido ou lucro real. E te indica também de que você está próximo de estourar o limite de faturamento do regime simplificado. Ótimo, então entendi. Da primeira armadilha, que é o sublimite do faturamento do Simples Nacional, é importante que fique bem claro e bem entendido também que há a possibilidade de, naquele exercício, a sua empresa já estourar o limite do Simples Nacional. E aí aquele sinal amarelo comentado passa então pro vermelho. Muita atenção, porque agora existem regras que devem ser muito bem observadas, pois isso vai definir a carga tributária da sua empresa para aquele ano corrente em que houve o estouro e para o ano seguinte, quando a empresa já deverá trocar de regime. Então, uma vez estourado o limite de faturamento dentro de um exercício, é certo que no exercício seguinte, a empresa já deverá escolher entre o lucro presumido ou o lucro real. Isso, à primeira vista, pode soar ruim, mas é muito importante que você, empresário, tenha em mente que significa que a sua empresa está crescendo, seu faturamento está aumentando. Ótimo, muito bom. E é o momento mais importante para que as escolhas tributárias sejam tomadas de maneira correta, para que a sua empresa continue crescendo, você continue sendo competitivo no mercado com a margem de lucro adequada para a continuidade dos negócios. E aí, dentre os cuidados que o empresário deve ter naquele exercício que ele estourou o limite do faturamento, é olhar se o estouro foi acima de 20% ou abaixo de 20%. Isso porque, se o estouro foi abaixo de 20%, a empresa vai continuar no Simples Nacional durante aquele exercício, desde que não exceda 20% do limite.
e vai trocar de regime só no próximo ano. Conforme eu falei, estourou o limite, no próximo ano é regra, vai ter que escolher entre o lucro presumido ou o lucro real. Só que o que vai diferenciar o momento dessa transição é o limite dos 20%. Se não houver ultrapassado o limite dos 20% dentro daquele ano, a troca de regime vai ser feita apenas no ano seguinte. Porém, se houver ultrapassagem de 20% do limite de faturamento, a transição já vai ocorrer automaticamente e de ofício pela Receita Federal no próximo mês. E com um impacto ainda maior. Você deverá recalcular todos os meses, desde janeiro até o mês de estouro, toda a carga tributária como se você já estivesse no regime do lucro presumido e lucro real. E pagar a diferença dos tributos devidos acrescido de multa e juros. Então, ultrapassar os 20% do limite de faturamento do Simples Nacional é crítico demais para a saúde financeira da sua empresa. E é aí que mora o perigo e é aí que deve ter um cuidado extremamente grande. Por isso, muito importante, o planejamento fiscal da empresa deve ser feito todos os anos. Já que a escolha do regime tributário sempre é feita no mês de janeiro de cada ano, o empresário deve se antever e antecipar a estimativa de crescimento e faturamento da empresa para os anos seguintes, sempre levando em consideração os anos anteriores e perspectiva de mercado, investimento, para entender se determinado ano o faturamento foi, por exemplo, 3,5 milhões de reais, será que no ano seguinte, dada a perspectiva de crescimento, a empresa já não eventualmente estouraria esse limite? E para falar em números e ficar fácil de entender, 20% de 4,8 milhões dão 960 mil e somados ao limite totalizam um faturamento total de 5,760 mil reais. Isso anual. Dividido por mês dá 480 mil reais. Ou seja, para ficar dentro do limite de 4,8 milhões de reais anual, a empresa pode faturar até 400 mil reais por mês. Já para observar o limite, aquele sinal vermelho, estado crítico, luzinha acendendo, é um faturamento mensal de 460 mil reais. E muita atenção para o citado sublimite. Para aqueles estados que a participação no PIB seja inferior a 1%, o sublimite não é de 3,6 milhões de reais. O sublimite passa a ser de apenas 1,8 milhões de reais. Então, se hoje a sua empresa está sediada em estado que participa com menos de 1% do PIB do Brasil, a regra é um pouquinho diferente e o cuidado então é redobrado, pois o sublimite do Simples Nacional é metade para o sublimite das empresas que estão sediadas em estados que contribuem para mais de 1% no PIB do Brasil. Por isso, a escolha do regime tributário, a revisão e a previsão do faturamento da empresa para o ano seguinte deve ser sempre tomada com muito cautela e muito zelo, sempre levando em conta cenários positivos e negativos, cenários econômicos, possibilidade de crescimento, investimento, taxa de juros. Eu já ajudei e auxiliei diversos empresários que, pela falta do conhecimento necessário e do direcionamento, se atrapalharam demais na transição e que poderia ter custado ali muito caro para eles. Por isso, você empresário, tome muito cuidado, pois essa é uma das grandes armadilhas que pode te causar um comprometimento extremamente grande do caixa da sua empresa e comprometer a viabilidade operacional da sua empresa. Ótimo, então entendido ali essas armadilhas e espero que você tenha agora pelo menos um conhecimento básico para conseguir olhar a situação com mais calma e tomar uma decisão mais acertada. Vamos falar agora da reforma tributária, o novo fator decisivo para as empresas de todos os portes, inclusive as empresas do Simples Nacional. Então, muita atenção, o tema aqui está mudando o jogo e que vai mudar completamente o jogo das empresas num futuro não tão distante assim, que é a reforma tributária e todos os seus reflexos na cadeia tributária desde o começo, desde a ponta do industrial até o final, que é o consumidor final. A reforma tributária vai trazer uma nova sistemática para o modelo de tributação no país. Agora, ela vai se basear naquilo que a gente denomina como amplo creditamento. E amplo creditamento basicamente diz respeito à possibilidade do comprador tomar os créditos da operação relacionada à compra que ele fez da empresa ou do prestador de serviço que está lhe fornecendo aquele produto ou serviço. E como se sabe, as empresas do Simples Nacional, pela sistemática facilitada e simplificada de tributação,
não geram a possibilidade de creditamento para a pessoa que está ali adquirindo o seu produto ou o seu serviço. E é aí que tudo muda. Por quê? Com o advento da reforma tributária, vai existir a possibilidade da empresa que hoje está optando pelo Simples Nacional realizar o pagamento da CBS e do IBS de maneira apartada, além do DAS que ele já recolhe mensalmente. Esse recolhimento apartado vai possibilitar que o seu cliente tome os créditos daqueles tributos que você recolheu. E aí, você, empresário, optar por recolher ou não esses tributos de maneira apartada, vai definir se aquele seu cliente vai continuar comprando de você ou se vai buscar um outro fornecedor que esteja ali no regime normal de tributação, ou seja, não esteja no Simples, ou, ainda que esteja no Simples, que ele tribute de maneira separada a IBS e o CBS. Então vamos lá, se você é empresário do Simples Nacional e a sua empresa atende ali outras empresas, é o famoso B2B, é empresa vendendo para empresa, é muito importante entender que a regra do jogo vai mudar e isso vai colocar em xeque a sua posição no mercado. E é aí que o planejamento tributário ganha ainda mais relevância e importância. Para que você continue sendo competitivo, continue sendo atrativo para seus clientes, fornecedores, é muito importante estudar a viabilidade de continuar no Simples Nacional por recolher os tributos novos que serão criados de maneira apartada. Mas tudo isso vai influenciar na precificação final do seu produto ou do seu serviço. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. A reforma tributária começa a valer em 2026, mas só como teste, sem ainda a aplicabilidade e desembolso financeiro pelas empresas. Mas todos os cuidados já devem ser começados a tomar desde já. Quem se adianta, toma os devidos cuidados, sai na frente. Então a reforma tributária vai mudar todo o jogo. Toda decisão que antes era tomada apenas olhando a carga efetiva tributária final, agora contará com outros detalhes a serem observados e analisados, especialmente a análise da cadeia de créditos, que é o amplo creditamento que comentamos. O seu fornecedor vai sempre observar se seu preço é competitivo e se ele pode ou não tomar créditos da operação que ele vai realizar com você. Na impossibilidade de tomar tais créditos, é provável que ele busque outro fornecedor, a não ser que o seu preço seja extremamente competitivo. Então, mão na massa, cuidados que você deve observar na transição. Então, presta muita atenção nos detalhes que nós vamos passar aqui para você não fazer bobagem, não se atrapalhar e acabar prejudicando a sua empresa. O primeiro deles, planeje com antecedência. Como a gente já falou, é muito importante que você faça a previsão de faturamento da sua empresa nos próximos anos, nos anos seguintes. Tenha um plano de negócio efetivo que você olhe, observe, revise. Lembra que a mudança e a escolha do regime é feita anualmente em janeiro. E a alteração, no caso do Simples Nacional, só é feita em caso de descumprimento das regras que já comentamos no começo do vídeo ou no caso de extrapolamento do faturamento. Outro detalhe, revisão dos preços de venda. Aqui, especial atenção. Empresas que não observam a composição e a precificação dos produtos podem vender produtos muito abaixo daquilo que seria lucrativo e aí operar no prejuízo, ou elevar demais o preço do produto, o que te tira da competitividade, o que te tira a força de mercado e faz com que seus concorrentes saiam na sua frente. Muita empresa negligencia esse ponto. A precificação dos produtos ou dos serviços oferecidos é algo que deve ser analisado com muito cuidado e sempre deve ser levado em consideração a carga tributária do exercício atual e dos próximos exercícios. Esse é o ponto-chave que diferencia uma empresa lucrativa de uma empresa que opera no prejuízo. Isso importa, então, em buscar novos fornecedores, mudar um pouquinho a estrutura da empresa, buscar um planejamento tributário. O principal objetivo é buscar eficiência com lucratividade e com a carga tributária reduzida. Outro ponto muito importante, com a alteração do regime, caso a empresa opte ali pelo lucro real, haverá necessidade de cumprimento de obrigações contábeis, aquelas que a gente chama de obrigações acessórias, que são periódicas, algumas mensais, outras trimestrais, até mesmo anuais. Podemos citar aqui brevemente a título exemplificativo: DCTF Web, EFD Contribuições, ECF e ECD.
E o principal ponto que deve necessariamente ser observado por você, empresário, na transição do regime do Simples Nacional para o lucro real ou lucro presumido, é o levantamento e controle de estoque. Primeiro de tudo, a empresa que não controla estoque desde o início das suas atividades já está comendo uma bola danada. Empresas que comercializam mercadorias devem fazer um controle de estoque rigorosamente controlado. Tudo que entra, tudo que sai, o preço de aquisição de cada uma das mercadorias, nos períodos em que foram adquiridas e o preço de venda delas, para que você consiga sempre ter lucratividade e aproveitar todos os benefícios que a lei tributária e fiscal te dá. E é tão importante pelo fato de que essas mercadorias hoje em estoque podem gerar a você créditos de ICMS de todas aquelas entradas relativas às operações realizadas e também de PIS/COFINS. E isso se você estiver no lucro real. Mas se você estiver no lucro presumido, o crédito de ICMS permanece. Então, o controle de estoque rigoroso deve ser feito desde sempre, e especialmente se você está fazendo a transição de regime. Então, um resuminho rápido de tudo que a gente tratou aqui para você sair com tudo fresquinho na memória. Primeiro ponto muito importante, sublimite. Observe o sublimite e em caso de ultrapassar esse sublimite, saiba que os tributos ICMS e ISS, a depender do ramo da sua atividade, deverão ser recolhidos à parte, o que pode, de certa maneira, onerar um pouco a carga tributária e, de certa maneira, diminuir o seu lucro. Além disso, limite do Simples Nacional. Lembre que 20% é o limite máximo de estouro. Ultrapassado 20%, o desenquadramento é feito no ano corrente, a partir do mês seguinte, e todo ano deve ser apurado pelos regimes de lucro presumido ou lucro real, com o recolhimento acrescido de juros e multa. Pode trazer grandes prejuízos financeiros e comprometer muito o caixa da sua empresa. Outro ponto, reforma tributária. Muito cuidado com a questão do amplo creditamento. Se você optar por continuar no regime do Simples Nacional, é muito importante que se faça um estudo e avaliação se compensa ou não recolher os tributos de maneira apertada para possibilitar que seu cliente tome esses créditos daqueles tributos que foram recolhidos de maneira apartada por você. Outro ponto que tratamos, precificação. A transição do Simples Nacional para regimes de lucro presumido ou lucro real pode impactar no preço final do seu produto ou serviço. Por isso, muito cuidado e tenha sempre muita atenção na precificação. E por fim, assunto também relacionado com todos os temas que tratamos, é o controle rigoroso do estoque da sua empresa. Muito cuidado, pois, primeiro, estoque parado é dinheiro parado e estoque sem controle é dinheiro invisível. Você está perdendo a possibilidade de tomar alguns créditos e assim aumentar o seu lucro e a sua competitividade no mercado. E aí, gostou do conteúdo? Foi útil para você? Conseguiu clarear um pouquinho as ideias? Tirar algumas dúvidas? Que legal! Esse é o nosso objetivo aqui e ficamos muito felizes com isso. E como retribuição, deixa um like pra gente aqui, um comentário, uma crítica, sugestão, até mesmo uma dúvida. A gente vai responder a todos vocês e ajudar pontualmente cada um. Muito obrigado e até a próxima!